Olá, Maria Tereza Portela, médica ginecologista. Há muito tempo o meu foco é a mulher 40 a mais. Todo mundo sabe disso, quem já me conhece. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com a minha amiga, psicóloga, especialista em sexualidade humana, Rubiele Rebonato. A nossa ideia é conversar nesse mês de junho sobre sexualidade feminina. Que tema difícil, né, gente? Fala, Rubiele. Olá, eu me chamo Rubiele Rebonato, sou psicóloga, especialista em sexualidade humana, trabalho com casais e trabalho diretamente com esse tema, né? Sexualidade e o quanto é difícil falar sobre isso, mesmo hoje em dia com tanta informação, e as pessoas ainda têm um tabu e um medo muito grande de entrar num assunto tão íntimo. Pois é, e essa história, né? Por que tão íntimo? Por que tão... O sexo existe desde que o mundo é mundo, Exatamente, é né? uma coisa natural. Uma coisa natural, criada por Deus, né? Que é tão... ainda é tão... Em 2025, no mundo que a gente está mergulhado na tecnologia, ainda a sexualidade vira um tabu. E para a mulher 40 a mais, eu acho que isso é muito tabu, né? Muito, muito pesado, muito... A mulher ainda não consegue trazer essa leveza. E eu vejo isso no consultório, às vezes até com as filhas dessas mulheres. Né? Elas Sim. querem descobrir a sexualidade, mas elas não querem que a filha descubra, né? Enfim. E é o medo de incentivar também, né? O medo do A gente não incentivo. sabe até que ponto você está orientando e até que ponto você está incentivando. Então, extrapolar um pouco esse limite também é perigoso, né? Então, por isso que os pais ficam com receio. Mas é interessante isso porque nós aprendemos dessa forma, né? Com tantos tabus, porque nós não tivemos orientação, uma educação sexual adequada. Então, é por isso que nós também não sabemos transmitir hoje. E os nossos pais, muito menos. Então, a geração dos nossos pais, nossos avós, tinham pouquíssima informação. E isso realmente não era um assunto que discutia nem entre pai e filho, mãe e filha, né? Era algo que era muito restrito, era um assunto realmente que envolvia muito esse proibido. E é isso que a gente sempre está conversando, né? Eu e a Rubeli, nós somos amigas pessoais, além de profissionais que trabalhamos juntas, nós somos amigas. E claro que isso vem para nós, né? Na nossa conversa do nosso dia a dia. Porque eu, como uma mulher, vou fazer 50 anos esse mês. Por coincidência, no mês do Dia dos Namorados, eu faço 50 anos. Como foi a minha educação sexual, né? Como era para Maria Tereza, menina de 20 anos, lá na faculdade de medicina, né? Que eu vou falar da faculdade porque com 17, 18 anos era uma nerd que só estudava, né? Como era para Maria Tereza menina ser mulher naquela época? Totalmente proibido, né? Menina tem que casar virgem e hoje a gente tem que redescobrir essa sexualidade. E eu vejo isso no consultório. Então essa mulher que lá nos 20, 20 e poucos anos não foi ensinado a sexualidade num sentido amplo, tá, gente? Não estamos falando do sexo em si apenas, né? Exatamente. Né, de como ser uma mulher, né? Uma mulher mesmo, assim, no sentido sexual da história. E hoje, naquela época era proibido, e hoje ela tem que se redescobrir. Eu brinco com as minhas pacientes, por que ela tem que se redescobrir? Porque se o marido não tiver essa sexualidade em casa, ele vai procurar fora de casa. Isso é fato, gente. Eu acho, na minha opinião, que isso é fato. O que você percebe em relação a isso, Rubiele? Eu percebo que existe muito tabu e hoje tem uma procura maior no campo da sexualidade justamente porque as mulheres não querem mais isso, né? Elas tiveram pouca orientação ou então uma orientação inadequada que era não pode ter sexo antes do casamento, você não pode se tocar, você não pode se descobrir. E aí hoje elas casadas, elas percebem que exige também, né? O relacionamento exige que você tenha uma intimidade maior com o teu parceiro, que você vá também se descobrindo, né? Tanto um quanto o outro. Eles precisam ter essa intimidade de relacionamento para que eles descubram a sexualidade. E o que você falou é interessante. A sexualidade não é somente o sexo em si, né? É o afeto, é o beijo, é o toque, é a autodescoberta, é o autoconhecimento. É também o quanto você permite que esse parceiro
possa explorar outras situações junto com você, que você tenha essa liberdade. Eu vejo que as mulheres ficam muito travadas em relação à sexualidade, porque aí envolve autoestima, envolve outros temas ali, uma poluição do relacionamento, né, um relacionamento desgastado, e que elas levam isso para a sexualidade. Então, não existe uma parte separada do casal, que é a sexualidade, né, e a vida em Exatamente. comum. Exatamente. Porque essa vida em comum muitas vezes está desgastada. E ela vai refletir na sexualidade, porque é a pontinha do iceberg. E a sexualidade reflete na vida em comum. Porque a Totalmente. intimidade do casal, ela aumenta num sentido amplo, né? Um casal que tem Sim. uma vida sexual saudável, não existe uma vida sexual perfeita, não existe receita de bolo. Não. Existe uma vida sexual saudável. Se é 1, 2, 3 vezes na semana, uma vez no mês, a qualidade é importante, a gente fala disso sempre. Isso vai refletir na intimidade. Um casal que é íntimo na cama, ele vai ser íntimo no dia a dia. Uma vez um diácono me falou uma coisa muito, muito interessante. As pessoas às vezes falam as coisas, né, e aquela frase ecoa, né, na sua vida. Dá um sentido. E uma das frases que ele falou foi assim, olha, a cama é o altar do amor. Sim. Então, isso acho que a gente tem que desconstruir, né? Porque quando a gente fala sexualidade, sexo, essa palavra vem tão pesada, tão cheia de coisas por trás. Por que isso, né? Tanto que quando a gente vai colocar alguma coisa em rede social, você às vezes coloca lá uma letra diferente para que se rode mais. Então, você veja como é uma coisa cultural que vem há muitos anos, né? Então, Totalmente. e escutar isso de um diácono, vindo da igreja, né? Assim, me fez um lado pensar, nossa, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, aonde que a gente constrói esse amor, né? O amor no sentido amplo aí da palavra? Com o sexo, gente. Não existe casamento sem sexualidade. Vai existir um dia? Vai. E eu brinco com as minhas pacientes que essa fase, agora, a gente tá numa reta meio que final aí da nossa sexualidade. Porque, obviamente, que com 60 anos vai ser diferente. Sim, a sexualidade, ela tem transformação o tempo todo. Como era diferente aos 20, aos 30. Sempre. Isso eu acho uma coisa interessante também, né? Porque as pacientes buscam, as mulheres buscam, a gente busca. A gente como mulher, né? Busca uma sexualidade que a gente teve. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre preso isso. nisso. Talvez, viu? É que como eu também queria ter o meu rosto de 20, não só a minha sexualidade. Quem não gostaria? Né? Como é isso? O que você sente no consultório em relação a isso? Eu sinto que, assim, existem os ciclos de vida, né? Então, elas comparam mesmo, elas começam a colocar assim, tá, eu queria ter aquele desejo que eu tinha quando eu tinha 20 anos, né? Só que nós vamos passando por esses ciclos de vida, e aí, tá, é a fase do namoro, a fase da conquista, e é muito interessante falar em sexualidade porque tá muito atrelado na conquista, né? Então, quando você quer conquistar a outra pessoa, você tem muito isso do desejo. E aí, de repente, vai passando o tempo nesse relacionamento, e aí o relacionamento começa, né? Passar por essas fases aí, esses ciclos, que é a maternidade, depois os filhos pequenos, e aí o casal se volta muito para a família, deixa de ser somente as duas pessoas ali envolvidas, né? E tem uma preocupação maior. E aí vem as fases, mas ela quer comparar com aquela primeira fase da conquista, que é a fase mais empolgante do relacionamento. Não, né? Então a gente tem que começar a situar esse paciente no sentido, tá, o que você está vivendo hoje, que ciclo de vida que você está hoje, né? Você precisa adaptar para o que você vive na tua realidade. E uma coisa interessante que você falou a respeito do relacionamento é um reflexo. Quando o casal não tem comunicação, tanto fora da relação sexual, ele não tem dentro da relação também. Então, reflete muito isso, né? O quanto esse casal não está entrosado no dia a dia, no cotidiano, e aí também não está entrosado na relação sexual. Exatamente. É um reflexo. E o homem pensa muito diferente da mulher. Sim, né? Totalmente. Só que eu acho que aí vem a conversa. Colocar para o seu parceiro, né? Falar, olha, é assim que eu penso, é assim que eu estou enfrentando, é difícil para mim. E aí entra muito o meu papel na menopausa ou no climatério,
Porque a mulher também precisa entender essas diferenças, ela precisa entender o corpo dela. Eu brinco com as pacientes, assim, eu faço muita analogia, que assim como você não enxerga mais sem um óculos, na maioria das vezes, nessa fase de vida, a tua sexualidade vai mudar, o teu cérebro vai mudar, o teu cabelo tá mais branco. São coisas que a gente vai se adaptando. E não adaptar a sexualidade nisso, não ressignificar, não vai dar certo. Não. Por isso que existem tantos divórcios, tanta separação, porque, ao meu ver, né, como médica, não como psicóloga, ao meu ver, a gente, como mulher, vamos dizer, a gente acha que vai conseguir ter aquilo que tinha, né? É uma expectativa, né? Esse comparativo traz muito sofrimento. Eu vou me separar, eu vou ter um outro relacionamento, vai ser muito legal. Vai, no começo vai ser paixão, né? Com certeza. Paixão é sempre muito legal, né? Com certeza. Mas depois você vai ter que, de novo, estar no mesmo lugar. Então, buscar hoje o teu relacionamento e tentar ter uma melhora, eu acho que é muito importante. Por isso que trazer aí o assunto sexualidade para mulher 40 a mais, 50 a menos, ou 50 a mais, que seja, né? Para todas as faixas etárias. Para fase aí vamos colocar vamos deixar isso dos 40 aos 65, que a mulher dos 40 a 65 é outra mulher. Hoje, né? É a mulher sanduíche aí, que tem, às vezes, filhos pequenos, pais doentes. Como é hoje trazer para essa mulher que está nessa fase de vida, em plena atividade laboral, em plena atividade no trabalho, como ela hoje encarar aí o Dia dos Namorados. Por que a gente está falando isso em relação ao Dia dos Namorados? Porque a gente estava comentando aqui antes de começar, que é como o Natal. No Natal você chega no final do ano e você faz uma reflexão sobre o seu ano. E agora, no mês dos namorados, a gente faz essa reflexão, né? Nossa, esse mês é o mês dos namorados. Como tá o seu namoro, né, Ruby? Como tá a sua vida, né? É o termômetro para descobrir, para analisar, né? Eu acho que a gente coloca um foco para poder olhar para esse relacionamento de uma forma diferente. O que eu vou fazer no Dia dos Namorados? Então, quer dizer, é só esse dia dos namorados? Não existe os 364 dias fora esse, né? Então, o quanto nós precisamos ter uma manutenção do relacionamento. É claro que o Dia dos Namorados é uma data marcante para você refletir como está a tua relação, mas é uma mudança constante e é uma luta constante para adaptar essa rotina, porque você vê que o relacionamento começa a ficar desgastado, começa a atrapalhar, né? A rotina engole esse casal. Não, agora eu preciso alinhar um pouquinho, eu preciso equilibrar, né? Eu preciso colocar um olhar um pouco maior aqui no meu relacionamento. Então eu deixo um pouco o meu papel de empresária, profissional, enfim, né? Esse sanduíche, como você falou, do quanto nós desenvolvemos vários papéis e aí nós colocamos um olhar maior para o relacionamento. Então, eu acho que é isso, né? Essa data é justamente para você começar a refletir como está o meu relacionamento. Mas e os outros dias? E a rotina? E como que você faz a manutenção desse relacionamento? Eu acho que isso que é importante. Porque o nosso relacionamento precisa de manutenção o tempo todo. Todas as relações precisam, mas eu acho que a relação conjugal, que é aquela pessoa que você acorda e dorme junto com ela, que compartilha problemas e alegrias o tempo todo, é essa pessoa que você tem que ter um olhar da manutenção. Então, assim, tem pacientes que chegam e falam assim, nossa, eu me acomodei demais na minha relação. Hoje eu faço sexo para agradar o meu marido, mas não porque eu gosto, não porque eu quero. Para bater o cartão, né? Exatamente, porque senão ele vai procurar outra pessoa. E eu brinco que hoje eles se apaixonam pela outra pessoa. Antigamente eles iam, né? Aí dá pra gente começar a entender. Eu lembro que a gente falava, nossa, como é que a fulana, o homem tem um monte de amantes, mas ele não se apaixonava, ele não saía de casa. Era só o ato sexual. Era o ato sexual, a manutenção financeira da casa continuava, a educação dos filhos continuava. E hoje, simplesmente, o homem vai viver com outra pessoa. Também, talvez, buscando essa mulher que ele tinha antigamente, que ele acha que ele vai encontrar no outro relacionamento. E no começo vai encontrar, e depois, né, não vai encontrar mais, enfim. Então, com quem a gente vai ficar é com o nosso marido. Né? É com o nosso companheiro, com o nosso marido, com o nosso namorado, enfim. Porque os nossos filhos vão embora. Acho que isso também é importante, né? Porque a gente vive muito a vida dos filhos ali.
você ainda tem filhos menores, mas eu já tô sentindo isso, meus filhos estão crescendo, minha filha já é uma profissional, então quem vai ficar comigo? É o meu marido. Aí vem essa fase do resgate do casal. Sim. Porque o casal se afasta nesse período dos filhos pequenos, é natural, e depois eles voltam a ser um casal. Porque aí ficam os dois em casa. E agora, o que eu faço com esse marido? Né? Exatamente. Eles ficam numa fase perdidos até reconectar novamente. Então, é uma fase interessante isso, porque eles começam a redescobrir, né? Eles vão começando a fazer coisas que eles não faziam há muito tempo. Viajar juntos, sozinhos. E aí vem aquele sentimento de vazio, nossa, parece que tá faltando alguma coisa. Mas eles precisam olhar um para o outro como um casal novamente. Ter a companhia agradável um do outro, né? Fazer com que isso seja agradável. Eu acho que aproveitar esse momento dos dois, né? Para resgatar. Aí muito casal se perde. Entende? Eu acho que os casais se perdem nesse sentido, porque quando entra uma terceira pessoa, como você falou, e aí vem a carência afetiva, e aí vem o envolvimento afetivo, consequentemente, porque esse casal não tem mais o companheirismo. Então, falar sobre sexualidade é importante entre o casal, mas e fora a sexualidade, o quanto esse casal tem de companheirismo, o quanto um é empático com o outro, escuta, né? Tem um tempo disponível para escutar o outro. As pessoas estão muito carentes de serem ouvidas. Eu percebo isso no consultório, né? Elas falam assim, às vezes com pesar, eu preciso pagar para alguém me ouvir. É claro Exatamente. que o trabalho do psicólogo não é só ouvir, né? É direcionar e fazer escolhas e orientar. Mas o quanto eles têm uma carência de serem ouvidos. Mas é que quando você fala, eu acho que terapia é uma coisa maravilhosa, todo mundo devia fazer, né? Quando você fala, você se ouve. Totalmente. Não é só o outro que tá te ouvindo. Isso. Né? E vai dando significado e sentido. E você consegue olhar como um todo, né? Você não olha a tua mão assim, você olha aqui, Sim. você olha aqui. Ah, nossa, eu não tinha visto isso. Acho Organiza as aí ideias. que vocês conseguem, né, o psicólogo consegue levar a gente, conduzir. Exatamente, organizar isso, conduzir, né? Ver o que você está passando. Né, tuas angústias, teus medos. Uhum. Então, e até mesmo por eles não encontrarem um sentido, eles estão olhando somente naquele problema, mas eles não encontram soluções. E aí, quando fala, né, a fala no consultório, eles se localizam nisso. E aí eles conseguem ter uma percepção maior. Nossa, eu poderia ter feito isso, não pensei nisso antes. Eu acho que, graças a Deus também, a psicologia está se abrindo um pouco. Né? Porque antigamente, mas para que eu vou no psicólogo, né? Então, as pessoas estão se abrindo. E eu acredito que os homens também têm procurado um pouco mais, né? Terapia Exatamente. de casal. Como é que é isso? O que você sente no consultório em relação, assim, você consegue que os homens venham para uma consulta? É mais a mulher que te procura? Como que é isso? O meu público é muito maior de mulheres, né? São as mulheres que me procuram. Porém, alguns homens, porque assim, existe uma insatisfação de um dos dois ou dos dois, né, de ambos. E aí, quando existe uma insatisfação, seja na área sexual ou no relacionamento em geral, que uma coisa vai refletir na outra, né? Exatamente. Uma coisa leva a outra. Mas aí existe uma insatisfação. Eles já tentaram de todas as formas entre eles e já não conseguem mais encontrar uma solução. Aí vai para o psicólogo. Né? Quando chega no consultório, existem muitas coisas que eles não falam perto um do outro, por isso que eu gosto de fazer a sessão individual também, né? Porque tem muita coisa que eles não têm liberdade de falar pro parceiro. E aí também tem isso, né? A falta de comunicação e a falta de liberdade de falar sobre o sentimento, dos problemas, o que pode ser feito. Talvez seja o medo do abandono, né? Se eu falar, ele vai me abandonar, ou se eu, né? Também, inclui isso também. Mas o quanto eles têm essa insatisfação, estão com um problema no relacionamento, vão para terapia, e aí eu começo a observar que existem queixas que estão relacionadas muito mais à história de vida e à infância da pessoa do que no aqui e agora. Né? São reflexos de reprodução de comportamento, o modelo que eles tinham de pais, que eles acabam reproduzindo muito esse modelo, sem querer, às vezes é aversivo para eles e eles reproduzem sem perceber. Então, existem muitas situações que vêm com essa bagagem. Eu brinco com os pacientes, cada um chega no relacionamento com uma mochilinha nas costas. E sai com uma mala.
E aí cada um vai tirando o conteúdo dessa mochilinha. E eles somam para ver e formar uma mala inteira, né? Para ver o que dá dessa história de vida dos dois. E aí realmente existe um confronto, porque cada um vem com um costume, cada um vem com um jeito, né? Personalidades completamente diferentes. Então, assim, por isso que tudo no começo é muito lindo e depois vai aparecendo. Porque vem muito de reprodução dessa história de vida. E isso é uma coisa bem interessante, porque né, isso não é um achismo, já se prova que a geração aí, 40 a mais, essa geração é uma geração de muitas mudanças, né? E para a mulher, eu acho que a mudança é muito maior. Mesmo no campo da medicina, hoje em dia a gente vê muitas. Eu vou até surpreender vocês, né? Sempre o cirurgião o homem foi muito mais para a área cirúrgica e as pessoas preferiam operar com homens. Ah, não, o homem é melhor cirurgião. Você veja como, né? Assim como o homem dirige melhor, a gente tinha isso na medicina. Então você veja como a mulher teve que pegar esse espaço. E hoje a gente vê muito profissional, mulher médica nessa área. Só que a área de casa continua. Então é uma mulher que está em constante mudança nessa fase. A mulher hoje em dia, ela tem que aprender IA, mas ela sabe datilografar. Ela fazia curso de datilografia quando ela tinha 20 anos. Então, nós somos uma geração de muita transição. As nossas filhos também, mas né, no papel mulher aí, vai chegar na nossa idade muito mais preparada, acredito eu, espero, né? Talvez não com tanta garra, com tanta força para mudança, mas com tudo meio mudado. Sabe, igual a gente fala assim, eu sou a segunda filha, então eu tive mais liberdade dentro da minha casa, porque a minha irmã foi abrindo as portas. É mais ou menos isso que vai acontecer, eu acredito, com as mulheres que estão vindo aí dos 30 anos, né? Espero que as mulheres cheguem muito mais preparadas, porque nós estamos em fase de preparação. E olha, gente, eu vou fazer 50 anos esse ano, e eu estudo sobre saúde feminina de uma maneira ampla, né? Não saúde hormonal só, mas saúde cerebral, enfim, porque como um todo, né? A mulher é um todo, a mulher por isso que a medicina integrativa ela é tão linda, porque a gente vê desde a unha do pé até o fio do cabelo. E mesmo assim, eu tenho as dificuldades. Então, isso é muito legal, assim, da gente tentar trazer. E como trazer isso? Como trazer a sexualidade? Agora vamos voltar um pouquinho para esse tema. Como trazer a sexualidade para a mulher 40 a mais? Então, vamos lá. Eu tenho 49 anos, 50 anos, a minha libido tá baixa e eu quero que essa libido melhore. Doutora, como eu faço isso? Né? Tipo assim, me resolva, faz favor. Uma fórmula mágica. Que não tem. Mas o que a gente pode buscar, não para chegar nessa fórmula mágica, mas para ressignificar, para trazer isso. Como a mulher trabalhar a sexualidade para ela. Porque assim, ó, o que eu consigo no consultório? Nós vamos melhorar a tua parte hormonal, nós vamos melhorar a tua lubrificação, para você não sentir dor na relação. Tá, mas e o cérebro aí? Como que eu consigo fantasiar de volta? Não sei se seria esse o termo, Rubiane. Tá, veja, não existe esse imediatismo aí, né? Sim. Do dia para noite existe algo mágico que vai acontecer e eu vou me transformar Como e a minha libido volta. Exatamente, é uma construção, então é aos poucos. O que essa mulher precisa primeiro? Tá incomodando? Né? Para ela ter um olhar para isso, precisa estar incomodando. Ela precisa ter uma queixa. E aí, a partir dessa queixa, a gente vai trabalhando, tá, e o que está acontecendo nesse relacionamento? Vamos tentando reaproximar esse casal do que você falou, né? Aí agora eu olho para esse parceiro sem filhos, o que eu faço com ele? Então, tá, a gente começa do zero. Vamos tentar redescobrir esse relacionamento. E aí você começa a identificar alguns pontos, né? É esse casal que cada um tem o seu interesse, cada um vai para um lado, já não se conectam mais, já não fazem coisas que faziam antes, não curtem a companhia um do outro. Eu acho que isso, sabe? É você não querer mais ficar com aquela pessoa, e aí vai afastando cada vez mais. Então, o que a gente busca lá na terapia de casal e falando de sexualidade junto? É reaproximar esse casal. Tá, então vamos lá. Começa novamente a ter momentos mais íntimos com esse parceiro. Assistir um filme, deitar no braço, fazer um carinho, toque.
a sexualidade começa por isso, né? Então, a nossa pele é o órgão mais sensível e que envolve a sexualidade, porque nós temos várias zonas erógenas, mas a nossa pele é a principal também. Então, assim, começa a fazer um carinho nesse parceiro, começa a buscar o beijo novamente, começa a se sensualizar também, porque eu acho que a gente também tem que ter isso, né? Não é só colocar uma lingerie diferente ali naquele momento do sexo, né? E quando coloca, porque quando chega no consultório as pessoas já desistiram disso, né? Já não se arrumam mais um para o outro. Então, que momento que você tem para se arrumar para esse parceiro, para você se arrumar para você, para tua autoestima também, né? Eu acho que primeiro tem que partir da gente, depois para agradar o outro também, mas o quanto essa mulher se arruma para esse parceiro, o quanto ela proporciona momentos especiais. Sair da rotina não é todos os dias a gente inventar uma coisa diferente. Não é isso. É um dia ou outro você preparar alguma coisa especial para você ter esse momento de conexão com o parceiro. Então, que momento que você tem? Aí eu converso com os casais. Quando que vocês ficam juntos? Nunca. A gente não tem mais momentos juntos. Quando que vocês tomam banho juntos? Não existe mais isso. Então, vai perdendo coisas no dia a dia, né? Pequenas coisas que a gente tem que resgatar para essa sexualidade voltar. Como que eu vou ter desejo pelo meu parceiro se eu não vou alimentando isso, se eu não vou construindo também um caminho para chegar até essa sexualidade? Né? E a mulher tem muito disso, né? Uma falta de autoconhecimento, porque ela quer que o parceiro saiba tudo que ela gosta, né? É o parceiro que tem que descobrir, ela não sabe. Adivinhe. Adivinhe, tem uma bola de cristal e adivinhe o que eu gosto, o que eu não gosto, da forma que eu tenho orgasmo, a forma que eu não tenho. Então, a mulher precisa também ter essa autodescoberta, esse autoconhecimento, para que ela possa passar isso para o parceiro. Dessa forma eu gosto, dessa forma eu não gosto, e ter essa comunicação. Eu acho que é isso, a mulher acaba, o casal em geral, não só a mulher, mas eles acabam aceitando muito do que o outro oferece sem colocar a opinião dele. Vai levando, né? Vai levando. Tá, né? E para tudo, não só para o sexo, para o momento da relação sexual, para tudo, né? Deixa ele que escolha. Ah, o que escolher tá bom, né? E na relação sexual a mesma coisa. Ah, o que ele fizer tá bom. Uhum. Mas essa mulher também precisa saber o que ela gosta. Ela também precisa conduzir isso, né? Eu prefiro que você mexa mais aqui, que você faça mais aqui. Eu gosto quando você faz isso. Tá? Falar. Não é discutir relação durante a relação sexual, por favor, não. Você não foi no mercado hoje que eu pedi. Isso. Por que você não trouxe esse negócio para mim? Eu não vou ter um orgasmo porque eu tô chateada com você. Não faz essa leitura tão direta. Mas é o reflexo. Né? Isso é bem interessante a gente tocar no assunto, porque o cérebro feminino ele é muito diferente, né? A mulher precisa estar muito bem para ter a relação sexual. E o homem não, né? O homem, no momento do sexo, ele vai pensar em sexo, ele não vai pensar em mais nada. Ele pode estar com a empresa dele falida, ele pode estar desempregado até. Perdeu o emprego. Ele quer ter um ato sexual, ele quer, vamos usar... Para relaxar, para sentir prazer. Vou ficar melhor aqui. Né? Preciso disso. E a mulher não. A mulher tem que estar tudo bem para ter relação. Isso é muito difícil. Tá, mas esse tudo bem nunca chega. Não, exatamente. Por isso aí que tá. Então a gente precisa... Não, pera lá. Não estar tudo bem, mas eu vou tentar pensar um pouquinho diferente, eu vou tentar... Porque aí vai, né? Aí a coisa engrena. Depois que vai, sim. Outra coisa é o desejo espontâneo e responsivo. Gente, desejo espontâneo numa mulher pré-menopausa, acima de 40 anos, com um monte de coisa, não vai acontecer. Nunca não, mas com facilidade. Então, não espere que você vai olhar o teu parceiro e vai dizer assim, querido, vamos lá, que, nossa, hoje você tá tão bonito. Nossa, olha, é muito difícil isso acontecer. Né? Então, mas a gente tem um desejo responsivo. Né? O que é isso? É um desejo que responde a estímulos. E não só o estímulo durante o ato sexual, é o estímulo daí, que é aquela história que começa de manhã, enfim, tudo aquilo. Então, é o estímulo do beijo de tchau de manhã. Tchau, vai trabalhar, dá um cheiro no pescoço. Quanto tempo faz que isso não acontece? Sim. Não se abraçam. Não se abraçam. Não precisa nem do beijo, mas não existe mais um abraço. Um abraço, sabe? Passar a mão no rosto. E tem uma coisa...
né? Tem uma coisa interessante do que você falou, que a mulher começa a olhar o sexo como uma obrigação. E quando você vira essa chave de olhar aquilo como uma obrigação, é aversivo. Você não tem que olhar aquilo como uma obrigação, você tem que ver como prazer para os dois. É aquele momento de conexão do casal. Essa é a manutenção. Então, não é assim, eu tô super cansada, agora eu sei, eu vou tomar banho, preciso É. agradar. Será que ele já tá dormindo? Ai, não dormiu Eu, ainda, eu meu vou Deus esperar. do céu, eu vou ter que esperar. Várias me falam isso. Eu vou esperar na sala até ele dormir. Vou lavar a Aí louça, eu vou lavar a pôr a louça, vou assistir um roupa filme. na máquina. Aí eu vou dormir bem tarde porque eu consigo escapar desse sexo. Porque daí ele esquece. Né? Então, essa fuga do sexo é justamente porque é uma obrigação. A mulher começa a olhar como isso. E aí, quando ela vira a chave e olha assim, não, é prazer, é conexão, é manutenção de relacionamento, é um momento íntimo só nosso, o prazer não é só para ele, é para mim também. Né? O homem faz sexo para relaxar, a mulher é quando ela está relaxada, mas quando ela está relaxada, ela está em estado de alerta o tempo todo. E à noite ela já está exausta porque teve muitas atividades durante o dia. Então, por isso que olha o sexo como uma obrigação. Às vezes eu até falo assim, olha, daí você tem o orgasmo, você consegue ter, né, tem a relação e você chega ao orgasmo. Ok, cheguei ao orgasmo. E daí não é bom? Daí é. E daí no dia seguinte não fica melhor? Sim. Até a Então, relação reflete de um jeito totalmente, né? diferente. Então talvez é isso que a mulher tem que trazer, assim, é que ter a relação sexual vai ter outros benefícios. Faz bem pra Sim, pele. Vai ter outros sim. benefícios durante o dia, né? Aí, claro que entra o conforto da relação sexual, você não pode sentir dor na relação sexual. Aí eu entro muito mais, vamos dizer, nessa parte, né? Porque hoje em dia a gente tem, graças a Deus, esse benefício. Então, trazer isso para o teu profissional, você mulher chegar no teu ginecologista e falar assim, olha, eu tô tendo dor na relação sexual. E se ele falar para você que isso é normal, fuja, saia correndo. Não é normal ter dor na relação sexual. É comum, mas a gente tem N estratégias para melhorar a dor do ato sexual. Então, pelo amor de Deus, não sentir prazer e vontade, nós vamos dar um jeito. Mas dor tem que ser dado um jeito. Dor na relação sexual é uma coisa inconcebível. Porque o cérebro não é burro. Ele não vai querer uma coisa que tá doendo, que tá machucando. Então, e isso é anatômico. Isso é uma coisa que a gente pode resolver sim. Tá? Com fisioterapia pélvica, enfim, tem vários tratamentos. O que a gente precisa saber é que tem tratamento e tem como resolver. Então, se olhar também é uma coisa importante. A mulher não se olha. Pega um espelho, senta de perna aberta, você e você. E olha a tua vulva. Olha a tua vulva. Estimula a região externa. Né? E vê a vulva. A gente já comentou isso algumas vezes, né? Aí, vou olhar aquilo. Como é que você trabalha com isso? Uhum. Isso é igual a sua orelha, o seu nariz, a sua mão. É o seu órgão sexual e ainda serve para fazer xixi. Né? Várias funções. Várias funções. Serve para sustentar o assoalho pélvico, né? Então, é um órgão como outro qualquer. Então, a mulher precisa se olhar. A mulher precisa saber aonde fica o seu clitóris. A mulher precisa se conhecer, gente. Quanto homem olha para o órgão sexual dele? Tem uma liberdade maior, né? Já por conta de educação cultural. Isso é cultural, né? Eu tenho recebido pacientes que nunca tiveram orgasmo. E elas estão nessa fase assim do relacionamento que já está mais desgastado, sempre fingiram orgasmo. E hoje elas querem saber como é isso, né? Porque graças à informação, graças a tudo que a gente tem aí, né, disponível hoje em dia, mas elas nunca tiveram e elas querem saber como que é. Eu preciso sentir um orgasmo. E quando a gente fala assim, tem mulheres, são muitas. Muitas! Né? E aí eu falo, mas você nunca teve um orgasmo e o teu parceiro sabe disso? Não, eu sempre fingi. Então você veja, né? A mulher casada há 20 anos, às vezes, 10, 15, 2 que seja, né? Com uma pessoa que ela está em nudez, mas não tem uma nudez emocional. Não tem uma nudez até espiritual falando, né? Fala assim, olha, eu não estou realmente nude na tua frente. Eu não estou realmente sem nenhuma máscara, né? Porque eu tenho vergonha de dizer pra você que eu não consigo. E de repente é tão fácil. Porque esse marido não vai adivinhar. Não vai. Não vai adivinhar. Não vai, gente.
Então, assim, isso é a informação, isso é o que a gente quer trazer. Isso são o desenovelar da sexualidade. Sim, delas falam, se eu extrapolo, se eu começo a mostrar que eu tenho mais interesse por isso, ele vai estranhar e vai me julgar. Então, assim, o que está acontecendo com você que você está diferente, está querendo descobrir mais a tua sexualidade? Que interesse é esse? Você vai me trair? Porque aí Sempre volta vem a naquilo que dúvida. a gente, né? Porque a mulher não foi feita para o prazer. Gente, a mulher não foi feita para votar. Ela não votava. Quanto mais para ter prazer, né? Então, isso existe ainda, sem feminismo absurdo, nada nesse contexto, mas existe, né? Na própria medicina, os estudos científicos em relação a medicamentos não eram feitos em mulheres. Porque a mulher não precisava viver muito mais, isso na década ali de 30, 40, né? 1930, 1940. A mulher não precisava viver muito mais. Então, foi se estudar hipertensão em mulheres, depois em 1970, 1980. As mulheres não eram colocadas em estudos científicos, os estudos científicos eram feitos em homens, né? Por se achar que o corpo da mulher era mais frágil, por a mulher ter o risco de gravidez, sim, tudo isso. Mas também por esse posicionamento da mulher na sociedade. E, obviamente, que a sexualidade veio junto. O estudo da sexualidade é muito atual. Tanto que não tem uma literatura tão ampla justamente porque é muito recente. A descoberta do clitóris é muito recente, se for analisar, né? Então, assim, até então não sabia o que era o clitóris, que é o órgão exclusivo para o prazer feminino, né? Então, assim, o quanto isso foi sendo descoberto no decorrer do tempo e a mulher não sentia prazer, né? Ela não se permitia e não era colocado isso, ela era para procriar e para proporcionar o prazer para o parceiro, mas não para ela sentir prazer. Né? E o quanto as mulheres vêm explorando muito mais isso hoje, né? Ainda bem, e para a gente saber. Mas sabe, mesmo com tanta informação, hoje tem mulheres que não sabem que o clitóris é o órgão Sim. exclusivo do prazer e que é dali que vem o orgasmo. Uhum. Né? As mulheres acham que o orgasmo vem do canal vaginal. Exatamente. Só. E quando vem do canal vaginal é porque o clitóris está sendo estimulado. Exatamente, né, porque ele fica encaixado no canal canal vaginal. vaginal. Então, assim, elas não sabem que pode estimular a área externa do clitóris, que tanto a penetração pode estimular também. Então, elas não sabem disso, né? Por falta de informação. Mas realmente, né? Se for ver, o estudo da sexualidade é recente, né? O quanto as mulheres têm descoberto cada vez mais o prazer. Eu acho que é isso que tem essa liberdade hoje da mulher chegar no consultório e dizer assim, eu preciso saber como que é ter um orgasmo. Então, para chegar até hoje, o quanto nós tivemos também que lutar contra todo o preconceito, enfim, né? Sem entrar em assuntos feministas, mas no sentido do quanto essa mulher precisou se colocar nesse lugar que ela está hoje. E às vezes a mulher tem preconceito sobre ela mesma. Então, Exatamente. ela fala, Muito. não, mas como que eu vou entrar num sex shop? Como que eu vou entrar né? Como que eu vou comprar uma calcinha? Eu devo colocar uma calcinha? A minha bunda tá cheia de celulite, então vira uma confusão mental que só atrapalha. Mas é que é esse julgamento externo, não é nem por ela. O desejo dela é entrar no sex shop e se divertir, passar uma tarde lá. Mas é o julgamento externo. Se alguém me ver, o que vão pensar de mim? Pois é, que coisa, né? Que coisa mais maluca isso, se a gente for pensar, né? Sim. Claro que, infelizmente, existem alguns relacionamentos que o homem é muito machista, que fala, não, você não quer que você coloque isso, né? Isso aí é coisa pra mulher da vida, enfim. Né? Sem entrar nesse mérito da questão. Eu percebo isso na parte da cirurgia íntima, que quando eu posto alguma coisa de cirurgia íntima, sempre vem uma crítica. E de mulheres. Pra que isso? Pra que mexer nisso? Então, assim, até esses dias eu fiz uma postagem em relação, se você não se incomoda com a sua área íntima, ok. Se você não, assim como eu não vou operar o meu nariz, porque eu gosto do meu nariz. Agora, se sua área íntima lhe incomoda, se você tem dificuldade de ter relação sexual, tudo, então não julgue o outro. E eu vejo esse julgamento, nossa, para que estão inventando isso? Isso é para vender. Gente, a região íntima, ela pode ter um problema estético e tá tudo certo. Então eu vejo mulheres julgando outras mulheres. Que triste isso. Você menosprezando a dor do outro.
Exatamente. né? Desvalorizando, né? Nunca teve um comentário masculino. Porque às vezes tem comentários masculinos, né? Nunca teve. Sempre é um comentário. Claro que o meu público da rede social é muito mais feminino, mas assim, nossa, pra que isso? Só que a Né? autoestima, a mulher, se ela estiver incomodada com a celulite ou com qualquer coisa no corpo dela, ela Sim, não consegue ter a mesma entrega sim. sexual. Qualquer coisa que esteja incomodando, não tem, né? E aí vem a área íntima. Ela tem dor também nessa relação, por conta da anatomia. Exatamente. E como que ela vai ter prazer? Né? Exatamente. O clitóris está lá, escondidinho, como diz você, né? A tua palavra, sepultado. Como que ela vai descobrir esse clitóris se ela não consegue, por uma questão anatômica também? Então, eu acho que não é, vai além da estética, é muito mais para o bem-estar, para se libertar sexualmente, né? Tem algumas pacientes que são tuas e que foram para o consultório para fazer terapia e já fizeram a cirurgia íntima, o quanto elas falam, minha relação sexual mudou completamente. Porque eu tinha vergonha da minha região íntima. Porque quando ele fazia sexo oral, eu não sentia prazer. Hoje o meu clitóris está muito mais exposto, eu consigo sentir, eu descobri que eu tenho clitóris. Então, assim, vai muito além disso, né? Então, esse julgamento vem de uma pessoa que não sofre por isso. E aí ela Exatamente. não vai validar o sofrimento da outra pessoa. Eu acho que a abertura da mulher para a relação sexual, para o relacionamento, para essa busca tem que ser importante. Né? A gente não tem nenhuma chavinha, uma receita de bolo, né? Não Nós existe. queríamos, como a Muito. gente queria, né? Falar assim, olha, faça assim, assim, assado, use esse hormônio. A busca ali no consultório é muito grande por testosterona, né? Ah, eu quero usar testosterona porque me disseram que a testosterona eu vou ficar pensando igual um homem. Às vezes o tiro sai pela culatra, às vezes a gente passa a testosterona para uma paciente e ela fica mais irritada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses viés. Por isso que eu trago, a gente vem sempre conversando, né, Rubiele? A gente sempre está trazendo para vocês, porque informação é importantíssimo. Então, trazer essa informação, trazer essa. Sabe, vamos cavocando isso, vamos tirando tudo que a gente precisa trazer à tona, de uma maneira limpa, de uma maneira ai, não vou falar sobre isso. Não, gente, órgão sexual, sexualidade, desde que o mundo existe, se não existisse nós não estávamos aqui, porque nós somos frutos de uma relação sexual, né? Então é trazer isso assim, sem um monte de carga em cima. É difícil, mas tem como, né? Com certeza. Eu acho que é essa naturalidade que a gente precisa olhar para a relação sexual, né? Como isso faz parte do relacionamento, é um complemento do relacionamento. Não é que você precisa ter sexo todo dia, toda hora com o parceiro para estar bem na relação. Né? As pacientes falam assim: você fala que ter sexo vai melhorar o relacionamento. Mas aí eu tenho que viver fazendo sexo para agradar o outro, para estar bem. Não é isso, né? Conectar, mas ao mesmo tempo alinhar também situações fora do sexo, fora da cama. Então, por isso que a terapia é tão importante, porque nós mexemos de uma maneira geral, né? Esse olhar para o todo. Não é somente não estão bem no sexo, então façam sexo. Não é isso. Seria fácil também, Seria né? muito fácil. Não, vamos olhar esse relacionamento num todo. O que está acontecendo fora do sexo para melhorar aqui. Tá? Mas a sexualidade é importante no relacionamento, não interessa a frequência, não interessa a forma como faz, né? Não tem que ser um sexo totalmente performático para ser maravilhoso, tá? Precisa ser no ritmo do casal, da forma como eles gostam, né? Mas se descobrindo cada vez mais, permitindo que o outro descubra também, né? Que posição que é legal, da forma que nós gostamos, como nós não gostamos, não vamos fazer mais, vamos evitar. Então, eu acho que tem que ter essa comunicação, dentro e fora da relação E sexual. é como tudo na vida. Como tudo na vida, e a manutenção. Né? Não tem, viu? Ah, eu quero ter músculo. Você vai ter que fazer musculação. Eu quero emagrecer, você vai ter que comer direito. Eu quero passar num concurso, você vai ter que estudar. Nada Então, é tão fácil não tem, assim. né? Não tem, simplesmente liga um botão. Isso é importante. E vai ter semanas que você não vai ter vontade de nada. E tá tudo certo também. Porque a gente fala, não, então, nossa, tua vida sexual é uma maravilha. Para lá. Mas daí tem que ter o respeito do parceiro também para olhar que essa mulher não está bem naquele momento. E eu acho que é a hora que o homem começa a entender isso, porque você falou para ele, por isso que ele entendeu. Ele não adivinhou. O Você homem disse que não está pensa diferente. Então, olha,
essa semana não tô legal. Eu estou com a libido muito baixa e isso me faz um mal desgraçado. Eu não gosto de não ter libido. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu vou lá conversar com a fulana, com a beltrana, com o meu ginecologista, com a minha psicóloga, enfim, com as minhas amigas. Mulher precisa ter amiga, né? Eu vou conversar com ela e eu vou tentar ver o que está acontecendo comigo. E a hora que eu resolver o que está acontecendo comigo, eu trago este comigo para conosco, né? Isso é importante. E daí o casal começa a entrar numa sintonia, né, Rubeli? Não é simplesmente, eu vou ter que ceder todo dia, então. Agora, todo dia eu tenho que ter relação e tá tudo certo, e daí o meu casamento amanhã vai ser uma maravilha. Claro que não, né, gente? Mas tem uma coisa interessante nisso, na constância, no hábito, né? Como você falou, do exercício físico, da boa alimentação, é um hábito, é você colocar e incorporar isso. É igual a relação sexual e a manutenção do relacionamento. Você tem que colocar isso como prioridade, como hábito, faz parte da tua vida. Essa manutenção é para tudo. Ah, é difícil? Sim, é difícil, mas precisa. Para você viver bem, ou você vai viver numa eterna queixa. Você não encontra resolução para nada, você vai viver se queixando, nada tá bom, mas o que que você está fazendo para melhorar isso? Eu acho que é isso que a gente tem que colocar como pergunta, sabe? O que que você está fazendo? Você está fazendo a manutenção do relacionamento? Você está fazendo tudo certinho? Não está. Tem que ter ação. Se não tiver ação, gente, vocês Não podem tem. escutar 58 podcasts nossos, né? Hoje em dia tem muita gente falando sobre sexualidade. Vocês podem escutar milhões de coisas. Como você pode escutar milhões de coisas sobre emagrecimento? Enquanto você não fizer uma dieta, uma atividade física, você não é só a canetinha que vai te emagrecer e a mesma coisa, né? Não é só uma lingerie que vai te fazer ter relação sexual. Exatamente. É todo um contexto. Colocar em prática e virar hábito. Mulher precisa pensar em sexo, mulher precisa colocar a sexualidade como uma prioridade também. Isso. Como uma prioridade também. E quanto mais se afasta, mais acostuma a ficar afastado, e aí não tem conexão. Por isso que precisa ter essa manutenção para criar um hábito de viverem juntos, da companhia do outro, ser agradável. Eu percebo às vezes no consultório que as mulheres chegam e falam assim, ai, todo dia eu não aguento. Gente, então, olha, eu não estou mais com esta capacitação de todo dia. Vamos tentar diminuir um pouco isso? Vamos ver se vamos tentar habituar, mas também não é uma vez por mês. Então, sim, dificilmente, né? Não existe uma frequência ideal, não existe uma frequência, mas tem que ser uma baixa frequência também é ruim. Acordada, de repente, né? Entre o casal, enfim. Vai ter dias que vai ser para cumprir um protocolo, ok, né? Quem é mulher sabe disso, mas, por favor, primeiro o sexo é para você. Acho que isso é a primeira coisa. Sim. Que você precisa ter o ato sexual para você. Porque pro casal em si, porque a vida é o casal, né? A gente vive um casamento, a gente vive um relacionamento. Todos os dias você está com aquela pessoa. Então, por isso que é para você. Porque vai melhorar em todos os aspectos, né? Então, aí entra nossas ideias de ter a manutenção, né? Como dar essa manutenção? As nossas dicas para uma manutenção aí. Vamos fazer uma coisa prática que eu sei que as pessoas gostam, né? Dicas para a manutenção. Então, o que seria isso, né? Voltar a ter aqueles hábitos que foram se perdendo no decorrer do tempo, né? Ao longo do tempo foram se desgastando. Então, voltar a ter essa conexão de pele, de toque, de afeto, de carinho, de sentimento, de gostar da presença um do outro, de olhar esse relacionamento fora da relação sexual. O que eu preciso mexer fora aqui que vai melhorar e vai ter um reflexo positivo aqui na relação sexual. Começar a olhar que você também merece o prazer, né? A mulher merece também sentir prazer, ela precisa também se estimular, ela precisa mandar uma mensagem mais picante para o marido, né? Então, assim, ai, que vergonha, não vou mandar foto, não precisa fazer uma coisa que você não gosta, mas entre todas as coisas que você pode fazer, o que seria possível? Eu acho que encaixar isso, né? O que você pode fazer, né? Uma mensagem para ele. Hoje eu quero ficar com você, hoje eu quero a tua companhia. Não precisa ser uma mensagem picante, nem de cunho sexual, mas de proximidade, né? Eu gosto da tua companhia, hoje eu gostaria de jantar com você, gostaria de sair com você. Entende? De fazer essa manutenção, porque a gente passa o dia todo correndo e o dia inteiro com o celular. Tem mais esse detalhe. Então, não custa nada mandar uma mensagem, né? Começar a estimular esse sentimento no decorrer do dia para que chegue à noite e você também queira estar com aquela pessoa.
né? É, Proporcionar momentos que você possa estar com esse parceiro também. e assim, você imagina na reação do teu marido escutando, né, vendo, nossa, vamos dizer que você nunca mandou, ou que você mandou quando você era início de casamento, antes do primeiro filho, né? Já pensou o teu marido no trabalho, de repente estressado, e ele fala, nossa, clonaram o celular dela. Com certeza, Clonaram o com celular dela. certeza. Né? Então, tentar ser diferente também. E tem uma Tentar coisa... trazer esse lado, né? Sim, tem uma coisa muito interessante que eu observei já no consultório, que é o quanto o homem se sente desvalorizado e com baixa autoestima quando não existe uma procura da parceira na relação sexual. Ele não se sente mais desejado. Ele não se sente desejado, ele acha assim, eu só sirvo para pagar contas, eu só sirvo para trazer problema, eu não sirvo mais para nada porque ela não me procura, ela não me deseja. Então, assim, ele leva muito isso pro lado da autoestima. Então, para que eu sirvo nessa relação? Se ela foge de mim, eu vou dar um beijo, ela não quer, é sempre uma reclamação. Então, assim, a gente também tem que começar a observar esse outro lado do quanto o homem também precisa disso. Nós precisamos, certamente. Nós Exatamente. precisamos ser elogiadas. Quantas vezes eu escuto das pacientes, eu passo pelada na frente dele, ele tá olhando para o celular e rindo. Eu posso passar 30 vezes, ele não me enxerga, eu sou transparente para ele. Então, por que eu vou ter ânimo de colocar uma lingerie linda se ele nem olha? Né? Mas assim, que forma que você está se comunicando? Você está passando na frente dele no momento que ele está olhando o celular? Vai lá, senta no colo dele, tira Arranca o celular da mão mão. dele. Olha o que eu preparei para você, eu tô aqui, né? A mulher também tem que se mostrar nesse sentido, porque o homem ele não entende essas mensagens subliminares. Ele entende informações diretas E retas, né? e retas, objetivas. É isso. E às vezes umas 2, 3 vezes ainda. É isso, ponto. Sim, e ela quer que ele adivinhe. Ai, eu comprei um negócio para ele, nem deu bola. Eu achei que ele ia amar, eu achei que ele ia querer ter relação sexual, entende? Mas você não falou que você quer usar isso daqui com ele hoje. Sim. Tá? Eu acho que a mensagem tem que ser mais direta também. E às vezes a gente coloca no outro, deposita uma expectativa que não é real, né? Que diz do nosso sentimento e não do outro. E isso é para tudo, né? Para Pra todos os tudo. relacionamentos, né? Um relacionamento Todos. numa amizade, um relacionamento, né, com um funcionário, né? Enfim, imagina num relacionamento pessoal, né? Num relacionamento íntimo. Eu acho que a comunicação é muito importante e vai se perdendo, né? Porque também a gente vai cansando, vamos dizer. Né? Você fala, quer saber? Deixa quieto. E aí entra novamente a parte hormonal. Uma mulher sem o status hormonal, principalmente de estradiol, tá, gente? O hormônio principal da mulher se chama estradiol. Testo, progesterona são é a mesma coisa que você está fazendo uma comida, você vai pôr o sal. O sal é o estradiol. Nem a pimenta, a testosterona, né? O coentro, a progesterona, mas comida sem sal não tem. Não adianta você pôr só pimenta. Então, estradiol é o sal da mulher. Se você não tem os teus níveis hormonais adequados, a tua sexualidade vai cair sim. Mas não adianta só estar com os níveis hormonais adequados. É um contexto. De novo, né, fazendo uma analogia aí, é como você, eu faço atividade física, eu não uso whey protein, eu não tenho mais ingesta proteica adequada, talvez eu não consiga aquele ganho de massa muscular. É a mesma coisa aí entre o hormônio e toda a nossa estruturação, acho que seria esse o termo da sexualidade. A sexualidade precisa ser estruturada no casamento, senão vai por água abaixo. Ou esse relacionamento, ele pode não acabar de uma maneira, talvez, no papel, mas ele acaba no dia a dia. Sim. Que eu acho que é muito pior, né? E daí, às vezes, eu vejo mulher com 70 querendo resgatar uma sexualidade que não conseguiu nos 50, entendeu? Daí vai ser muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Então, tudo isso precisa ser recolocado aí na nossa cabeça, né? E não ter esse comparativo, né? Eu quero ter a libido dos 20. Jamais. Você vai ter a libido dos 40, dos 50, dos 60, assim como ela é naquele período, né? E não ficar idealizando isso, porque daí vem a idealização novamente, né? Do quanto eu quero aquilo que já foi,
mas já foi, não é mais, então eu vou transformar, hoje eu vou adequar a minha idade, né? A mulher começa a ter uma dificuldade de ter orgasmo, ela demora muito mais. A mulher já demora muito mais do que o homem, a resposta sexual dela é diferente. Mas aí ela quer ter um orgasmo super rápido, como ela tinha lá com 20 anos. Ela não vai ter, ela precisa de outros estímulos. Que já era demorado com os 20, imagine agora nos 40, 50. Sim, por Né? isso que ela precisa atualizar essa descoberta do corpo dela, dos estímulos que ela gosta, mudar o tipo de estimulação para que ela tenha uma resposta sexual de orgasmo no final da E relação. eu acho que a mulher se prende muito no corpo, no sentido assim, a minha barriga está mais flácida, viu? Vai tá, não tem como. E esse parceiro já viu 30 milhões de vezes Exatamente. essa barriga flácida. E essa barriga flácida, mas com um desejo sexual, ele não vai olhar para nada. Ele vai olhar, né? Ele vai olhar para você, para você que está se colocando ali, não para um corpo, não para esse corpo só, né? Claro que a gente tem que ter um cuidado com o corpo, não é isso, mas gente, essa perfeição que a gente vem buscando não vai acontecer e vai frustrando cada vez mais. É que nós colocamos condições. Eu só vou ter prazer quando eu estiver com o meu corpo lindo, depois da cirurgia plástica, depois que eu fizer um procedimento no rosto. Então a gente começa a colocar condições para essa felicidade, para esse bem-estar, para o prazer. Eu só vou curtir a praia a hora que eu tiver com o biquíni PP, né? Daí Aí você essa vai realidade 10 nunca anos chegar. pra praia. Com o biquíni G e não aproveitou porque você queria estar com o biquíni M. E frustrada, né? Frustrada, exatamente. Não tá curtindo aquele É. momento. A relação sexual, mesma coisa, né? Eu só vou ter orgasmo quando ele descobrir onde eu gosto. É, exatamente. Ou quando Então- ele for no mercado e trouxer tudo que eu pus na lista. Uhum. E assim, Vai esperar eu estou, sentada. eu estou há 25 anos com ele. É claro que ele sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas Não. você pode estar há 50 anos com essa E pessoa. mesmo porque ele não você vai gostava saber. de um jeito e hoje você gosta de outro. Constante transformação. Nós estamos nessa busca. Né? E, exatamente. Nós não somos inflexíveis. Nós estamos o tempo todo. O que eu gostava há 10 anos, com certeza hoje eu não gosto Graças mais. a Deus, né? Graças a Deus. Eu acho que isso é, né? A hora É que você- evolução é pessoal. evolução, né? A gente vai se descobrindo no sentido amplo, né? Uhum. Tudo vai mudando. É uma gente. autoatualização o tempo todo. E isso faz sentido para mim nesse período da minha vida? Sim, mas daqui a pouco não faz mais. Né? Essa relação tem um sentido para mim hoje? Sim. Daqui a pouco eu coloco outro sentido nela. Porque senão tudo fica muito monótono, fica muito chato, né? É muito previsível. Então, a minha mensagem aí final para vocês é que nesse mês aí, mês de junho, né, o mês dos namorados, pra gente aqui do sul, mês do aconchego, do frio, né, é que a gente busque o amor e a sexualidade. E eu acho que eu, como ginecologista, como uma mulher aí de 50 anos, que eu também faço esse mês, eu traria para vocês assim, primeiro, amor próprio. Quando a gente fala em amor próprio, essa frase é tão grande, ela é tão intensa, né? Porque o amor próprio, ele não vem só do amor dos meus sentimentos. Ele vem do amor do autocuidado, do saber descansar, saber que você é suficiente. E aí, no amor próprio, também colocar a sexualidade. A sexualidade para você. Então, assim, essa é a minha mensagem. Assim, vamos fazer com que esse mês do amor tenha o amor próprio, o amor pelo outro, o amor no sentido amplo da palavra. É isso que eu tenho para vocês hoje. Eu falo muito sobre escolhas com os pacientes. E você mudar é uma escolha, né? Que não depende de outras pessoas. É algo que tem que vir de você, tem que vir de dentro, né? Essa transformação constante. E buscar essa manutenção de relacionamento, de relações, é uma escolha. Então, que escolhas você está fazendo? Eu quero que vocês reflitam sobre isso, né, nesse mês, e olhando aí para esse Dia dos Namorados, como está a tua relação e que escolhas você tem feito para melhorar o relacionamento. Beijo, gente. Fiquem com Deus.